Cactos e suculentas. Quem nunca se apaixonou por uma desta, hein? As suculentas, elas ganharam nosso coração com suas diversas formas, com seu colorido, sua imensa beleza. Mas às vezes manter estas meninas lindas, sempre vivas, evitar o apodrecimento se torna um desafio. Se você gosta de suculenta e aí quer saber como cuidar melhor das suas, como superar esse problema de apodrecimento das suculentas, então fica aqui comigo neste vídeo que nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu sou a Ana e você está no canal A Natureza e Você. Se já é inscrito, muito obrigada por estar aqui mais uma vez comigo neste vídeo. E se está passando por aí agora e gosta do conteúdo, então se inscreva, por favor. Ah, e não esqueçam, se gostar, de deixar aí o seu joinha, porque é muito importante para o nosso canal. E vamos ao assunto do nosso vídeo. Olha aqui, pessoal. Olha que coisa mais linda este arranjo, ó. Eu montei ele aqui já tem um tempo, eu vou usar ele aqui pra gente ver, né, uma experiência que eu fiz. E a gente vai aqui notando o quanto as suculentas, elas acabam se acostumando com alguns tipos diferenciados de cultivo. Aqui eu tenho uma reunião de várias suculentas, que eu já vou mostrar pra vocês, mas antes deixa eu apresentar outras que eu tenho aqui, fora deste arranjo. Eu tenho esta daqui, eu não sou muito boa com o nome de suculenta, mas a minha filha aqui vai soprar pra mim. Como é mesmo? Cubic Frost. Esta daqui, que eu acho linda, ela é uma Echeveria, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Tenho esta daqui também. Estas duas são a mesma planta. Olha, esta daqui eu fiz uma decapitação há pouco tempo. Pouco tempo. E essa é a parte de baixo dela que ficou. Olha como tá bonito. E tenho aqui também esta outra aqui, ó. Olha que essa daqui, essa Agavoides, que coisa mais linda. E ela agora que vai mostrar a sua beleza, ó, tá ficando vermelha. Ela fica toda vermelhinha, coisa sensacional. Já eu vou falar o porquê que algumas suculentas perdem a cor e depois retorna. Já eu falo. Tenho aqui também, são muitas, pessoal, quem me vê falando sempre de orquídea, mas eu amo também as suculentas. Esta daqui, que eu acho ela linda, essa daqui é qual mesmo? Esta é a Romeu, tá aqui falando que é um agavoide. Olha, também está adquirindo seu colorido agora. Essas todas que eu estou mostrando aqui para vocês são suculentas que eu mantenho no sol. Tenho esta daqui, que é uma crassula. Essa daqui eu gravo o meu nome porque eu sou apaixonada. Crassula mucosa? Crassula mucosa. Gente, olha essa bichinha aqui. Ela é muito perfumada. O cheirinho dela toma o ambiente. Eu nem sabia que era ela. Eu sentia esse cheiro sempre que passava próximo dela, mas nunca me passou pela cabeça que essa suculenta estava exalando esse cheiro tão maravilhoso. E ela ainda tem uma particularidade, ela tem umas florzinhas brancas. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, esses pontos mais pretinhos, era onde havia flores. Um espetáculo, só que assim, tipo, você tem que ter prestar bastante atenção para ver a floração dela. Porque quando ela tá com as florzinhas abertas, quase é bem imperceptível, mas eu sou curiosa, porque eu tô sempre olhando as plantas, e aí a gente vê. Ainda tenho aqui meu segundo olho, que é minha filha. Eu tenho 4 olhos, 2 meus, 2 da minha filha, sabe? E, essa daqui da abertura, esse Rhipsalis, lindo, né? Olha que coisa mais fantástica, gente. Tem como não ser apaixonado por tantas formas, tanta diversidade dessas plantas. E tenho aqui também, além deste aqui, deixa eu mostrar para vocês esse outro... calma! Opa, esse outro arranjo aqui. Esse arranjo aqui também, ele é bem... tadinho. Bem diferenciado o cultivo dele, ó. Esse é o
cacto macarrão, que também é um ripsalis. Oi, gente, como eu sou lindão. Lindo, não é? Aqui, junto com ele, eu tenho colar de golfinho. Tá vendo? Que tá tão comprido quanto ele. Aqui eu tenho um outro ripsalis. Já perceberam que gosto de ripsalis? Sabe? Esse daqui tá, olha a cor que tá ficando. Tenho esta suculenta aqui que eu não sei o nome dela. E esta outra aqui também, que dá uma verdadeira cascata. Este aqui fica na sombra. Aí você vai perguntar, Ana, como é que pode? Suculentas não são todas de sol? A gente pode pensar assim, as suculentas não são todas de sol? Sim, uma maioria delas, mas também tem algumas que suportam a sombra, como é o caso do cacto macarrão. Esse meu cacto macarrão nunca ficou no sol pleno e mesmo assim ele vai muito bem. Aqui eu tenho essa outra também, que nunca ficou em sol pleno e vão se adaptando e melhor, como vocês estão vendo, ela pode ficar em conjunto, não tem aquela questão de você acumular tantas, porque elas podem, olha, vocês podem fazer lindos arranjos, ó. Isso aqui é um pote de sorvete. Inclusive, essa plantinha aqui eu tenho no meu jardim vertical, que ficou bem no sol, as mesmas plantas pegando o sol. Agora deixa eu falar um pouquinho com vocês a respeito do colorido das nossas suculentas. Esta daqui, tá vendo que ela é vermelha? Só que esta planta, ela fica estressada no outono pro inverno. Às vezes a gente, quando eu comprei, isso aqui era um espetáculo, um colírio para os olhos, vermelho, mas muito vermelho mesmo, aquele vermelho rubro, sabe? E foi passando o tempo e a planta foi ficando desbotada, foi perdendo a cor ao longo dos dias. E eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada, né? Porque essa daqui ela é tida como uma plantinha rara e tem lá suas dificuldades de adquirir. E de repente a planta tinha ficado pálida, perdeu totalmente a sua cor. Mas graças a Deus, lá chegou o outono e olha a coloração que essa menina voltou a ter. E ainda não está no ponto. Eu tenho esta outra aqui também. Cadê ela? Essa linda aqui que eu comprei junto, que também tinha perdido completamente a cor, ficou toda verde, mas ela também, olha as pontinhas dela como é avermelhada, não vai dar para filmar direito porque às vezes o celular não pega, mas as pontinhas dela estão avermelhadas e elas vão ficando mais ainda, só que ela não fica toda, ela fica da metade para cima vermelha e a parte de baixo verde. Aqui, deixa eu ver. Esta daqui então ganhou meu coração, a Cube Frost, porque se eu pudesse eleger como a suculenta número 1, a Cube Frost. Forte, a cor dela, ela permanece sempre bela, tem época que tá mais branca, tem época que ela tá assim, acinzentada. Ela é pau pra toda a obra, forte ao extremo, sofreu uma decapitação, ó, nem parece. Se multiplica facilmente, olha aqui, se multiplica por folhinha, se multiplica por pedaço dela, tá vendo? A parte de baixo ficou, olha quantas deram, e ainda peguei, porque o talo dela tava comprido assim, cortei a cabeça, esta daqui, cortei na metade, plantei em um outro pote que eu não trouxe, que também brotou, só um pedaço do caule do meio, e esta daqui. Então, ela seria a vencedora aqui em casa em questão de resistência. Tenho aqui também que eu esqueci, mas ela é tão importante quanto qualquer outra. Esta coisa fofa aqui, gente, que planta linda. Que planta resistente. Detalhe desta planta, ela é de sombra. Eu nunca tentei levar ela para o sol, mas ela ficou muito bem ali na sombra e aguenta sede. Você pode deixar essa planta um mês sem água na sombra, que ela vai continuar assim, plena, maravilhosa. Já está pedindo um vaso, ou melhor, um arranjo, porque agora as minhas suculentas todas eu estou transferindo para um arranjo. Tá vendo? Por que que eu gosto de colocar as minhas suculentas em arranjo? Primeiro,
facilita para molhar, para cuidar, porque é mais fácil cuidar de um arranjo que de vários potinhos. Segundo, parece que as suculentas gostam de ficar juntas, elas parecem que uma suculenta chama a outra, parece que planta, parece não, tenho certeza que planta gosta de planta. E aqui nós temos algumas diferenciação. Eu tenho esse cacto aqui, o cacto amendoim, que nunca ia pra frente, depois que eu botei nesse arranjo aqui ele ganhou vida. Colar de golfinho, mais uma vez, fazendo aqui esse arrumaçãozinho aqui para dar aquele quebradinha, sabe? Estas daqui que faz a parte mais alta, o paquífito. Sou apaixonada pelos paquífitos. Na verdade, as suculentas que eu mais gosto são as gordinhas mesmo. Tem esta outra aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui eu não sei o nome. Olha, tá vendo? E aqui eu tenho esta outra aqui, que é da família da aloe. E esse aqui que dá em tudo que é lugar, mas também quando ele pega assim, já tá chegando, ele pega um sol, ele fica extremamente cobre, dá um charme que é uma beleza. E tem esse aqui pequenininho aqui, ó, orelha de coelho. Então a dica que eu tô falando hoje desse arranjo, como é que eu comecei a evitar o apodrecimento das minhas suculentas? Comprava as suculentas e o que acontecia ao longo do tempo? As suculentas iam apodrecendo. Não importava o que eu fizesse, porque elas iam bem. O primeiro vacilo, perdia-se as suculentas. Na minha região, já até fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre isso. Aqui teve um período que chovia muito, e isso aqui é costumeiro. Às vezes passa um ano, tudo tranquilão, nada acontece, mas tem ano que aqui chove demais. Mas chove de você, quando caminha na rua, nas ruas, sentir aquele cheirinho de brejo, de tão encharcado, o lençol freático aqui fica muito alto. E isso, para quem cultiva suculenta, se constitui um verdadeiro desafio. Para quem coloca ali as suas suculentas nos potes de plástico, fica bem difícil. Então, pesquisando, vendo vídeos aí de colegas, né, eu percebi que com um pote de barro ficaria mais fácil. E é isso que eu tenho feito. Aqui eu coloquei no pote de barro. Qual é o substrato que vem aqui dentro? Mesmo no pote de barro, eu costumo colocar areia, mais areia lavada, eu peneiro a areia para ficar só aqueles granulado mais grosso, com terra, maior quantidade de areia, para menos terra. Coloco também nessa mistura, que depois que eu passei a fazer isso, tudo melhorou nas minhas suculentas, eu coloco farinha de osso com torta de mamona, trituro um pouquinho de carvão, pouca coisa, coloco no pote de barro sem impermeabilizar. E as plantas aqui vão muito bem. Solução que eu encontrei e que gostei muito, por quê? Porque a água eu posso molhar bastante, pode chover 2, 3, 10 dias, que o pote de barro ele dá conta, no meu caso aqui, por causa que o substrato ajuda, já é arenoso, então a água vai bater e não vai reter. Aqui, olha, antes que eu me esqueça, tem algumas suculentas que, apesar do arranjo ser de sol, tem algumas suculentas aqui que curtem um pouquinho de sombra, mas quando a gente faz esse arranjo, uma suculenta acaba suprindo a necessidade da outra. Aquela que gosta mais de sombra pode ficar um pouquinho mais escondida entre as que gostam de sol. E uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, também quando se trata das nossas amadas suculentas, é que são plantas que vão crescer dentro de um arranjo, né? No arranjo de barro você vai ver que ele vai crescer dentro do pote de barro. Então você, a cada 3 meses, 4 meses, dependendo do desenvolvimento da planta, você vai manusear esta planta, né? Tirando ali folhinhas que estão sufocando, diminuindo, tirando mudinha e botando outras no lugar. E assim a gente vai fazendo. Eu tenho outros arranjos que eu fiz aqui em potes muito maiores, mas que agora no momento eu não trouxe aqui para dentro. E é isso, pessoal. As suculentas, elas são plantas fáceis da gente cuidar, mas primeiro a gente tem que pegar esses detalhezinhos das nossas plantas, né? Cuidar o melhor possível, mas dando para ela assim um ambiente
apropriado, porque são plantas que naturalmente são plantas de deserto, bastante sol, pouca água, queda de temperatura, porque no deserto acontece isso, vai de manhã o calor é muito alto, a parte da tarde aquele calor começa a gelar, então as suculentas elas passam por isso, acho que talvez por isso é que tem essa mudança de cor, né, nessas plantas maravilhosas. E também outro fator que a gente precisa levar em consideração é que isso tudo acontece no ambiente natural das plantas, mas quando elas vêm para nossa casa já é uma outra história. Quando elas saem ali daquele produtor, que muitas dessas suculentas, diferente do que a gente imagina, elas não são cultivadas no sol, elas são cultivadas na luz. Essa coloração toda vem de luz artificial, né? Elas são dentro de estufas protegidas. E essas plantas vêm para nossa casa e a gente descobre o quê? Suculenta gosta do quê? Sol. Joga a suculenta lá no sol. A suculenta queima. Eu digo isso, posso dizer, afirmar com toda certeza, porque foi o que eu fiz com essa lindona aqui. Coloquei ela lá na sombra, ela não ia, botei no sol, começou a queimar toda, até que eu encontrei a solução, meia sombra, e fui empurrando ela uns pouquinho para o sol, e até hoje ela ainda não está completamente no sol. Ela pega sol sim, sol pleno, mas não fica o dia inteiro tostando, porque está em processo de adaptação. E olha que já tem quase um ano que eu comprei que eu adquiri esta planta. Então, muitas coisas que matam as nossas plantas é dando certo, mas o certo na hora errada, né? Da gente colocar essas coisinhas fofas diretamente no sol, assim que elas chegam nas nossas mãos, elas acabam morrendo. Se colocar também direto na sombra, ela acaba morrendo. E fazer o replante dela desesperadamente rápido pode também não ser uma boa. Então, aqui em casa eu primeiro pego a planta, deixo, se ela chegar aqui em casa molhada, eu deixo a planta secar por completo. Às vezes eu até tiro do potinho plástico com torrão e tudo, só para circular o ar. Deixo passar um tempo. Quando essa planta já está mais um pouquinho, já senti quem é a planta, aí eu vou lá, faço o replante por pote de barro, naquele substrato muito mais areia aqui para mim, porque chove muito. E vou adaptando aos poucos, botando em arranjo e sempre tomando um cuidado que eu esqueci de falar para vocês. Suculenta em pote de barro exige maior quantidade de água em um tempo mais curto. No pote de plástico ela pode ficar ali semanas sem água, mas no pote de barro isso não funciona desse jeito. Nesse tipo de material, tem planta que rapidamente esturrica, ó. Tem 3 dias que eu molhei, ó, já tá seco, tá vendo? Esta daqui, ó, pra você ter ideia, tem até um pouquinho de esfagno aqui, só pra dar um pouquinho mais de umidade, porque eu sei que essa aqui aprecia um pouquinho. Veja bem, umidade que eu estou falando, não estou falando da planta molhada, ela gosta de estar seca assim, mas entre estar seca, esturricando e menos esturricando, essa daqui gosta de esturricar menos. Eu acho que eu consegui agora me expressar melhor. Essa daqui esturrica menos. Esta daqui, que estão aqui, todas elas aqui eu também molho com maior frequência, porque esse vaso aqui costuma sugar água rapidamente. Então, como ele não está impermeabilizado, a cada 3 dias eu encharco esta planta aqui. Já que não está chovendo, eu encharco porque ele vai drenar. Já eu tenho um outro arranjo aqui que está no pote de barro impermeabilizado. E o que acontece? Se molhar todo dia, ou pelo menos se molhar tipo 3 vezes na semana, vai mal. Então esse eu tenho cuidado de deixar mais tempo sem molhar. Então, as dicas hoje do nosso vídeo é justamente isso, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui as minhas suculentas. Se gostaram, amigos, não esqueçam aí do like para ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus. E espero você no próximo vídeo. Tchau!